Fala galera, chegamos ao 18º episódio de Walking Dead, da parte C dessa temporada, o episódio chamado Find Me. E, Henrique, mais um crossover entre Take-04 e Pop Walker. Tudo certo, meu velho? Tudo certinho, como é que tá, galera? Beleza? Tudo certo? Então aí de novo, né? Tá dando certo essa jogadinha ensaiada. E, cara, episódio bom aí pela frente, hein? Temos bastante coisa pra falar. Cara, e o episódio, né, a gente já sabia da sinopse. Galera, pra quem não sabe, nos dois canais, Take-04 e Pop Walker, a gente fala muito sobre tudo que é do universo do Walking Dead. Então, assim, a gente teve vários episódios passados que estão aqui nas duas playlists, tanto da Take quanto do Pop Walker, a gente esmiuçando todo o material promo. Então a gente já sabia o que ia acontecer pelas sinopses, né, pelas fotos. Mas, cara, muita coisa do que ia acontecer, realmente a gente acertou do que ia acontecer, algumas coisas, obviamente que não, né? Porque também eles não entregam tudo. Mas, cara, o episódio centrado no Daryl, né, com uma grande participação da Carol e uma grande participação da nova personagem ali, que é a Lia. E o cachorrinho, né? Vamos falar do cachorrinho também, que é importante desse episódio também. Cara, o apanhado geral, assim, cara, porque a gente vê aquele prólogo de começo de episódio, pra mim foi muito sintomático, assim, pro encerramento lá do episódio. Porque começa com o Daryl e a Carol e termina com o Daryl e a Carol. E, cara, eu até falei na crítica, assim, se a gente pegar uma linguagem de roteiro do ponto A ao ponto B pros personagens, não tem coisa mais perfeita, assim, porque o ponto A dos dois lá, eles estão muito bem, fazendo piadinha, a gente vendo como é que funciona o relacionamento deles perfeitamente bem. E o final é a separação, né? É a separação com o Daryl falando coisas que há muito tempo ele já... Até ele fala, ele deveria ter falado na cara dela ou deveria ter deixado ela aí. O que tu achou do prólogo, cara? Daquele primeiro momento ali onde a Carol... Cara, ela não é que ela força, né? Mas ela dá uma forçadinha pra... Não, eu vou contigo. Exatamente, cara. Eu acho que esse episódio foi bem legal. A gente conversou, eu tava talvez com uma expectativa um pouquinho mais alta em relação à ação, quem sabe. Talvez ver mais coisas da Lia, mas eu acho que o episódio ele foi muito bom porque cada coisinha que tem naquele episódio, ele tem um propósito, sabe? Ele serve pra alguma coisa. E tá tudo muito bem encaixadinho, muito bem... tudo tem um propósito mesmo. Então eu acho que esse início mostrou isso de como que tá depois, né? Porque a relação dele tinha sido bem abalada pelo tudo que a Carol fez. E ali mostrou muito bem ela tentando retomar isso, sabe? E já, pra mim, logo deu pra perceber que o Daryl... ele tava com alguma coisa pra falar e ela sabia, e ela sentia, e ela às vezes tentava, né? E ele não mudava de assunto, aquela hora do peixe que eles estão ali, que eles pescaram, e ela fala, tu quer fazer e tal, e ele olha pra ela e não, é só isso. Ele não fala, ele tá com algo engasgado, né? Que é o que a gente vê que no final do episódio ele consegue abrir, assim, né? Então, eu acho que essa construção, inclusive, lá desse desabafo dele foi bem legal nesse sentido. Cara, e daí a gente chega ali no rio, né? A gente tá ali pra aquela parte do rio. E o rio é muito importante porque tem uma ligação direta com aquele ato que a gente não viu da série, né? Que a gente agora tá tendo muitas informações do que aconteceu. Sim. Mas principalmente, cara, do que o Daryl passou, né? Naquela busca do Rick. Muito do sofrimento dele, do peso que ele teve de não conseguir ajudar o irmão, né? Porque é assim que ele denomina o Rick, né? Ele denomina o momento que ele tá conversando com a Lia, né? Cara, o irmão... Eu pensei, será que ele vai falar do irmão dele? Não, o irmão dele é o Rick. É isso, entendeu? É isso que tá estabelecido pra ele também. Eu gostei bastante de como eles contaram aquela parte ali da passagem de tempo, né, do Daryl nesse ato de 5 anos ali, com, dando uns meses também pra gente entender quanto que ele tava passando, a maneira como ele tava procurando o Rick com o mapa ali em relação a, ponto que eu tô indo, ponto que eu não sei o quê. O que tu achou, cara, dessa toda procura ali, antes da gente falar do Daryl e a Carol chegando até a cabana, assim? Sim, cara, eu colocar algumas curiosidades, assim, que eu me decepcionei com o Daryl. Como que ele coloca o mapa ali e vê a chuva caindo e não vai tirar a porcaria do mapa, entendeu, meu? Cuida do mapa, cara, tá louco? Mas, cara, eu achei bem legal, e o Rio, ele tem toda essa importância, porque, enfim, tudo aconteceu lá, a gente viu até a Michonne lá atrás fazendo a mesma coisa e tudo mais, e, cara, eu me distraí em algum momento, porque em algum momento eu me perdi nas datas, porque eles tinham voltado 5 anos, e aí depois eles estavam, 3 meses depois. Por algum momento rápido eu me perdi, mas depois eu entendi que eles voltaram 5 anos e foram avançando a partir dali, né? E eu acho que isso foi bem importante pra gente entender, e eu acho que
talvez um dos principais motivos desse episódio 18, né, ser o principal propósito dele era a gente saber, ter esse flashback, né, a gente lá desde as fotos a gente já sabia e tudo mais, a gente teorizou nos outros vídeos, né, uma coisa que eu falei e que eu percebi muito nesse episódio foi a cor do episódio, né, quando ele voltava, ele sempre era uma cor mais viva, assim, de um sol e voltava lá no tempo, né, e no presente ele era mais frio, assim, né, mais escuro, então isso ficou, pra mim, ficou muito, muito claro, assim. E, cara, a gente conhecia a Lia, né, com essa construção dele. Primeiro, o atrito, né, de dois personagens, como a gente imaginou, né, o atrito deles, e depois a vulnerabilidade, tanto de um como de outro, que foi aquela parte que ela fala do filho dela e ele fala do irmão, que na hora, a primeira coisa que eu pensei, ele tá falando do Rick, né, claro, em nenhum momento, tipo... Depois a gente sabe que ele tem o irmão lá, que é o Mary e tudo mais, mas o irmão dele, de fato, sempre foi né, sempre foi não, mas o Rick é o irmão de fato dele, né, cara? E, cara, esse assunto do Rio, né, a maneira como eles mostram, assim, antes do Daryl do passado, né, do flashback lá chegar na cabana, mas como eles montam, assim, pô, quando o Daryl e a Carol estão bem, eles estão no mesmo lado do rio, né? Quando naquele momento que tem a pesca ali, que tem aquela piadinha que depois a gente vê de novo acontecendo entre o Daryl e a Lia, né? A mesma situação. Quando eles estão naquele momento de passado, de flashback, eles conversam com o rio entre eles, né? Para mostrar bem a separação que está acontecendo ali. E até a série dá aquele plano mais aberto pra gente identificar, se entender. Cara, o que está acontecendo entre os dois, né? E legal que o que a Carol fala estabelece bem o ponto que tá acontecendo ali, porque ela começa a mencionar as coisas do reino, né? Então a gente entende assim, mais ou menos quando que tá acontecendo essa conversa dos dois, assim. Então essa parte do rio, cara, eu achei legal deles usarem como um símbolo, assim, de aproximação e também de afastamento da relação dos dois, né? Sim. E daí, cara, a puxada do cachorro ser a ligação pra casa, eu achei assim, ó, cara... Ela é tão boba, ela é tão simples, mas ela é tão natural, porque eu realmente acredito naquilo ali. Cara, ele tava caminhando, do cachorro foi e tá ali, entendeu? É uma coisa meio natural de acontecer. E por ele ser um cara solitário, né, cara, e na verdade, a primeira vez que o cachorro aparece, ele é pequenininho, né? E, se eu não me engano, dali ele não vai pra cabana, ele vai quando ele é maior, quando ele encontra ele pela segunda vez, se eu não me engano, né? E cara, isso que tu falou do relacionamento dele e da Carol, né? Eu quero saber a tua opinião, assim, mas eu percebi, eu senti muito que eles são personagens muito parecidos e que eles se inverteram, né? Porque se tu pegar lá no momento, lá no flashback, a Carol tava, tipo, num momento mais família, mais o Henry, tinha o rei lá, apesar das coisas estarem difíceis, mas ela tinha, e o Daryl tava perdido, digamos assim, né? Tinha perdido o Rick, que era a maior perda que abalou ele, e ele tava naquele jeito, no meio do mato, procurando o Rick no rio. O Rick no rio. O Rick no rio. E cara... Quando volta pro presente, meu, a Carol que tá saindo de uma perda, que teve lá o Henry, mas enfim, ela tá, e o Daryl tá mais centrado. Eu acho que eles saem eles se cruzam, né, essas trajetórias dele, e fica muito claro isso pra mim, cara, quando é que eles contam ao contrário, né, mas no início do episódio, a Carol lá, eles estão abrindo os peixes, limpando os peixes lá, e a Carol tá, inclusive eu anotei ali que eu achei que uma frase de final de série mesmo, sabe? Tipo, tudo que a gente fez, mas não vai dar certo, meio derrotada, assim, né? E o Daryl, não, a gente vai reconstruir, a gente vai fazer. E aí ela fala uma frase que depois a gente vê, né? Que os mortos sempre vão chegar na gente e tal. E o Daryl fala, só se a gente deixar. E depois, mais pra frente, a gente vê que o Daryl falou isso pra Lia quando ele tava lá perdido no meio do mato, né? E a Lia que falou pra ele... não, só se a gente deixar. Então a gente vê que ele falou a mesma coisa pra Carol, e também dá pra entender que a mudança que a Lia causou no Daryl, né? Então aquele Daryl lá de trás tá muito parecido com a Carol do presente, né? E o Daryl do presente, ele tá muito parecido com a Carol lá de trás, que
tava mais estruturada, tinha uma questão de família, e então essa mudança, cara, pra mim eu achei muito, muito boa, assim, e é essa construção do episódio que tu falou, até de roteiro e tudo mais, né? Cara, o Find Me, né, tem 2 momentos ali que o título do episódio, obviamente que é do Daryl, né, mas o sentido, eu acho que eles querem dar pra esse Find Me, vem muito no que a Lia, quando a gente tem a passagem, né, daquele, a partir do momento, cara, antes de falar isso, uma coisa que eu achei bizarramente engraçada pro episódio, que eu ri muito. Quando tem aquele momento onde o Daryl e a Lia se aproximam, não sei o que, daí eles se afastam de novo, né, daí passa um tempo, aí o Daryl, daquele jeito dele, magnífico, ele pega um peixe, cara, ele tá parado na frente da cabana, ele podia fazer qualquer coisa, ele me arremessa o peixe na porta e fica esperando, cara, alguma coisa acontecer. Nada acontece, ele desiste. Aí passa o tempo, voa o peixe nele, né? Do nada, lá de novo, no meio do rio, ele vira pra trás e ali pra devolver o peixe. Cara, a maneira como eles se juntam ali, eu acho que... Cara, ficou engraçado, ficou bizarro, mas funciona bem da dificuldade que esses dois personagens têm pra ter uma relação. Porque, cara, se não fosse assim, tá, eu acho que eles não teriam uma coisa normal, natural. Porque os dois personagens, obviamente, né? O Daryl a gente sabe que é muito quebrado. E agora a gente reconhece que a Lia também é muito quebrada, porque logo depois ela conta a história dela, né? E daí eles vão e montam, né, esse relacionamento ali. E quando dá aquela passagem, cara, dos 10 meses, né, que eu tenho uma dúvida, tá, que acho que eles não vão responder isso, que já passou meio no episódio, né, que se o Daryl, em algum momento daqueles 10 meses, ele saiu ou não pra ir procurar o Rick. Tá, eu não entendi, porque eles passaram direto para essa informação. Sim. Ok. Mas daí, deem essa passagem de 10 meses, exatamente no momento onde ele vai sair para ir procurar o Rick, né? E ela pega e confronta ele, né? E pergunta assim, tá, mas qual é a tua escolha? Onde é que tu quer estar? Tu quer estar aqui comigo? Pertence, né? Exatamente, tu quer ir atrás do teu irmão, daí ela dá uma terceira opção, tipo, o que é que tu quer fazer? E no final do episódio, ele responde isso pra Carol, né? Que ele sabe exatamente a posição que ele quer, ele sabe. Sim. Então eu acho que esse Find Me juntou muito ali, cara, em relação a essa parte específica, assim, do quão a Lia despertou nesse cara. E uma coisa que eu achei legal e que eles não nos mostraram em nenhum outro momento, eles só colocaram bem sutil, é que a Carol já sabia dela, né, porque não foi apresentado, eu até tava imaginando, assim, ó, tipo, ela ia chegar na cabana, ela não ia saber de nada, mas, tipo, quando ela se liga, ela tava aqui, então... só que a gente não viu isso, entendeu? Eles colocam assim, bem... Cara, tem duas coisas. Tem duas coisas. Que eles fizeram no episódio passado, eles fizeram nesse também, assim. E eu entendi que todo mundo sabia já das informações, né? Porque a Meg fala pro Daryl, daí a gente já entende que a Carol já tinha falado pro Daryl antes, né? Que a Meg tinha ido embora com a George. Eles mencionam de novo a George, eles estão pipocando pra gente George, né? George. Todo episódio que só falam de George, todo mundo sabia da George, menos a gente. É isso. Sim. E daí, cara, esse que é o meu problema na informação, assim. Pô, todo mundo sabia, passou mais não sei quanto tempo, até esse momento que a gente tá agora. Deu todos os sussurradores acontecendo ali. Cara, e ninguém falou nada Lia, ninguém falou nada George, ninguém falou nada Meg realmente saiu por... Ninguém falou nada, mas todo mundo sabia, entendeu? Sim, então... Esse é o meu problema que eles estão, com a informação que eles estão trabalhando, né, nesses 2 primeiros episódios, que foi meu problema, mas peraí, todo mundo sabia, menos a gente. Então agora tu quer que eu acredite que isso realmente é assim, né, essa informação. Eles colocam ali e passam batido, já vai pra outra, aquela coisa que é pra não perceber, talvez algumas pessoas não perceberam, né. Cara, sinceramente não me incomoda, porque eu entendi, ou seja, beleza, o Daryl já falou em algum momento, eles só não nos mostraram. Eu sou tolerante quanto a isso, mas isso me faz crer que eles pensaram depois, eu acho, entendeu? Tipo, depois da 10ª temporada ali fechada, que eles talvez pensaram, vamos incluir mais coisa, e daí fizeram, era o jeito que eles acharam, sabe? Mas, enfim, não me incomodou, assim, mas... É bem importante, cara, a parte emocional e como eles colocaram as imagens e frases, né, que a gente vai perceber depois, porque quando o Daryl também entra na cabana e ele olha, porque o que ele faz? Ele entra, vai pro quarto e olha a janela,
E depois a gente vê a Lia fazendo isso, né? E aí olha a cruz do filho dela e tal. E acabou o episódio, a primeira coisa que eu fiz foi voltar nessa cena. E aí dá pra ver no reflexo da janela a cruz meio velha, assim. Só que não mostra a cruz, dá pra ver o reflexo. Então, cara, eles construíram diversos detalhezinhos, assim, que a gente só se liga depois, sabe? Eu achei bem massa isso, assim, do episódio. Cara, e agora, o que tu achou do Daryl ter um relacionamento maduro, adulto, por 10 meses, ter vivido uma vida que, sei lá, não sei se ele imaginava ter em algum momento, né? Porque, cara, aí tá esse ponto de informação. Ele teve tudo isso com ali, ele viveu isso, tá ali. Então, no momento que a gente vê a volta dele, ele viveu aquilo ali, tá? Ele teve um relacionamento. Aí tem até aquela aproximação com a Connie, entendeu? Que, tipo, cara, não fica uma coisa assim, mas dá pra ver que tem alguma coisa ali, entendeu? Que pode acontecer. E, cara, ele teve um relacionamento com a Lia. O que tu acha do Daryl, homem, vencendo seus medos de ter um relacionamento? Cara, eu acho que isso fica claro no momento do negócio do peixe que tu falou, né? Que, cara, ele joga um peixe na porta, ele não sabe, não tem a mínima ideia de como ter essa aproximação, né? E a gente, tanto que eu acho que a gente já comentou em um episódio aqui, talvez a gente ainda tava em áudio lá no Spotify, talvez procurar vai ter um áudio da gente conversando, que naquele momento que o Daryl tem aquela aproximação com a Connie, é um novo Daryl. A gente talvez não esperasse aquilo dele naquele momento. E agora a gente sabe que antes daquilo ele já teve essa aproximação, então talvez ele já tinha uma experiência, né, ali com a Lia, foi talvez uma primeira vez no Apocalipse, e depois com a Connie ele já tinha ali, né, um pouquinho mais de experiência. Eu não me incomoda, cara, eu acho que é legal. Eu, na época, eu torcia lá pelo Daryl e pela Connie, eu acho que agora... Mas tanto que muita gente ficou, não pode ter relacionamento com a Lia, tem que ser com a Connie e tal. Ou, alguns defendem com a Carol também. Eu acho que agora, cara, ficou bem claro que a Carol é um lance bem de amizade, assim, né? Então, eu acho muito difícil que em algum momento no futuro eles criem um relacionamento amoroso entre os dois. Eu acho que agora eles definiram que não vai ter. Mas, cara, eu acho bom. E, cara, existe a teoria, e não nos desmentiram, de que pode ter sido algo a mais desses 10 meses, né, cara? Eles juntos na frente da lareira, né? Aquela coisa. Será que vai ter a família Dixon vai crescer no futuro? Não sei, né, cara? Eu acho que existe essa possibilidade, né, meu? É legal a gente falar que pipocaram supostas imagens que poderia ser, né, um filho dos dois, não sei o que, porque ali ela vai aparecer na 11ª temporada, né? Ela vai estar lá. Então, o que aconteceu com ela nesse tempo? Por que ela foi embora dali? Entendeu? E, obviamente que isso tudo vai ter esse reencontro dos dois, a gente vai saber o que aconteceu. Mas se tem ali, né, um fruto desse amor, a gente vai descobrir realmente. Porque, cara, daí acho que é a alteração completa na persona do Daryl, né? Ele tem um filho. Porque a gente já viu a diferença, né? Ele assumindo aquilo que até a gente comentou, cara, em relação à filha do Rick. Judith. A gente comentou, porque ele é a última figura que ela tem, né, de visualização, assim. Agora tem a Michonne, né, também. E a Lydia também. Um pouco diferente, mas também já era uma aproximação, né? Aquela figura de protetora, cara, né? E, cara, agora assim, ó, pra gente bater a parte ali de afastamento entre o Daryl e a Carol, o que tu achou ali, naquele diálogo final deles ali, né, de novo na varandinha ali, e as coisas que o Daryl pega e fala pra Carol, né? Sim. Cara, pra mim aquilo ali ficou muito bem, cara, muito bem construído pelo episódio, mas pelo aquele ponto que eu falei antes, de ele tá querendo, né, tem ali a vontade de falar, mas parece não achar o momento, e ali depois dele relembrar tudo aquilo, meio que ele libera, né, então ele fala o que tava engasgado, né, porque no momento que ela toca no nome da Connie, ali ele, né, cara, a culpa foi tua, enfim, né, tu tá dizendo que eu me culpo, mas a culpa foi tua, tu sabe, né, que a culpa foi tua, e aí fica aquele clima. Então eu acho que ele conseguiu, e é um ponto bem importante pra relação dos dois, assim, eu acho que eles começaram mostrando eles de piadinha, mas que tinha alguma coisa que não tava tão legal, e que ali eles, beleza, tá, colocaram as cartas na mesa, é isso aí, então bora, agora daqui pra frente vai ter outro momento. E é o episódio 20, cara, se eu não me engano, que é o que eles vão se separar, né? Que tem aquele lance da bifurcação e tal, que eles vão ter
a ruptura até de uma maneira mais... Porque eles são o único que vão repetir, né? Teve esse episódio sobre eles, depois vai ser o próximo do Padre Gabriel e tal, e aí depois vai ser de novo sobre eles. Então vai ter ali a ruptura diferente, né? Então acho que, cara, pra mim ficou muito bem feito, num tom muito bom, assim, esse momento final deles também, nesse episódio. Nosso momento Velozes e Furiosos com o Daryl e Karen. Exatamente. Cara, então assim, ó, nota do episódio, cara. O que tu daria de nota pra esse episódio? Cara, pegando ali, inclusive dando um 10 a mais ali. Um 10 não, vai um meio ponto a mais pelo cachorrinho pequeno ali, o cachorrinho filhote, ganhou uns pontos. Cara, eu acho que um 8,5 é uma nota super boa pra não, enfim, talvez eu acho que a minha expectativa talvez estivesse um pouco alta em relação a alguns aspectos. Eu queria ter visto mais da Lia, mais coisa, eu acho que, mas também talvez não dava tempo, né, cara? Eu acho que foram muitas coisas que foram entregues. Então eu acho que é um 8,5, eu considero um episódio bom, uma nota boa pra esse episódio. E, cara, tô feliz pra ver o que vai vir pela frente aí. Eu acho que a Lia, cara, tô muito curioso, meu. Eu quero que chegue a 11ª pra ver o que vai acontecer e tudo mais. Então, tô bem curioso. E tu, qual que é a nota, meu? Cara, minha nota, eu ia falar 9, tá? Mas eu acho que o Walking Dead vai se achar demais se ganhar um 9, então eu vou ficar nos 8,5 junto contigo ali. O Walking Dead não se achar muito pra ele manter a média que ele tá tendo, assim. Eu acho importante. Senão... Porque, cara, eu acho que eles estão acertando, assim, ó, muito na linguagem que eles querem contar. Eles definiram isso, o 11º foi, tipo, o 17º foi de um jeito, o 18º ele teve um jeito muito parecido de como ter os tempos ali pra contar essa história, e eu gostei disso, assim. Então, né, esse 8,5 pra eles não se acharem, daqui a pouco não fazerem uma cacaca no caminho ali. Não fazer só um episódio sobre o Oceanside. Não fazer um episódio inteiro sobre o Oceanside, aí não... Não. E o principal, cara, os personagens que a gente se importa são os personagens que estão tendo protagonismo. Aí sim a gente vai conseguir se importar com os personagens secundários que vão surgir. Não do nada os secundários jogarem a nossa cara pra ser os protagonistas do negócio. Daí não vai rolar ainda, né? Verdade, tô fechado contigo, cara. Isso aí. Henrique, então, cara, onde é que a gente encontra o Papo Walker? Bora, galera. Aqui, ó, além do canal da Take, que tem sobre The Walking Dead, todo o universo, e muito mais coisa, né? A gente também tem o Papo Walker no YouTube, né? Onde a gente tá trazendo aqui, replicando alguns vídeos, fazendo um material específico pra lá. E também tem no Spotify, que é onde a gente tem lá o áudio. Talvez tu não tá podendo abrir o YouTube, olhar um vídeo agora. Tem o áudio lá no Spotify, Google Podcast, e a gente pode falar sobre todo esse universo do Walking Dead por lá. Então, Henrique, grande abraço, e agora aquela ansiedade pro próximo episódio do Walking Dead, e, cara, tô gostando. Eu também. Partiu, galera. Comenta aí se vocês estão gostando, o que acharam bom ou ruim, e a gente quer saber o que vocês estão achando também, né? Bora, valeu. Exato. Abraço.